Senhoras e senhores, boa noite. Antes de iniciarmos oficialmente o nosso evento, gostaria de pedir encarecidamente que vocês viessem um pouquinho mais para frente, por favor. Obrigada a quem aceitou o nosso convite de vir um pouquinho mais para frente. Se puderem vir mais, agradecemos novamente. Mas é com grande alegria que recebemos vocês que vieram prestigiar a palestra Planejamento Sucessório para a Família Empresária, promovida pelo Small Farm Hub, que tem como mantenedoras a Uni Campus de Frederico Westphalen e a Sicredi Conexão. Este evento foi pensado como forma de incentivar e também mostrar caminhos para que haja a sucessão familiar dos negócios, incluindo nas empresas rurais. O intuito da programação é gerar conexão com pequenos, médios e grandes empresários da região e outras pessoas que trabalham diretamente com o agro, buscando projetar a sequência do trabalho pelos membros do grupo familiar. Nesta noite serão abordados os principais conceitos que norteiam o planejamento sucessório, as formas de proteção patrimonial e de economia tributária relacionadas às famílias empresárias e produtoras rurais, assim como serão apresentadas medidas possíveis de serem adotadas, juntamente com seus benefícios e possíveis riscos. Mas antes disso, para dar as boas-vindas, convidamos a diretora-geral da Uni Campus de Frederico Westphalen, Elizabeth Ceruti, para a sua fala. Boa noite, amigos e amigas. Boa noite ao nosso querido amigo Márcio, um dos nossos diretores aqui da nossa Sicredi Conexão. A Sicredi Conexão, que é a mantenedora do nosso Small Farm Hub, este espaço de inovação constituído a várias mãos e nestes 3 anos entregando à nossa comunidade regional mais um item de inovação para que a gente pense e para que a gente desenhe os caminhos da inovação olhando para as nossas propriedades rurais. Sejam elas pequenas, médias ou também sejam as propriedades rurais que já estão, em termos de desenvolvimento, olhando para os caminhos da inovação que podem ser agregados enquanto fundamentos de novos negócios. Saudades do nosso palestrante, nosso amigo que vem diretamente de São Paulo, dizer ao Castellani que a Uni, de alguma forma, através dos cursos de graduação, juntamente com a Sicredi Conexão, juntamente com empresários da nossa região, juntamente com todas as equipes diretivas que estão compostas das nossas parcerias, o recebem aqui de braços abertos, aproximando mais uma vez o que tu trazes enquanto ciência, enquanto cotidiano, mas que são situações que todos nós precisamos, nos processos decisórios, olhar enquanto um aspecto jurídico, mas também um aspecto de gestão. A noite de hoje também marca, para todos nós, o início das atividades do Small Farm Hub. Este espaço, para quem ainda não visualizou, na saída do Salão de Atos à direita, uma sala que não só traz um conceito de um aspecto de ambiente inovador, mas é nela que hoje se concentram vários encontros
várias empresas e várias conexões olhando para tudo aquilo que nós presumimos enquanto processos de inovação. A gente deu esse passo fundamentados na quádrupla hélice, através de um dos projetos da ciência e tecnologia descrito entre URI, UPF e várias outras instituições parceiras nesses processos inovadores. Esta conquista é uma conquista nossa e nós não podemos deixar de iniciar um ano com muito trabalho já prospectado pelo professor Marcos, pela professora Ana, por vezes do Sicredi, por vezes da URI, mas que estamos juntamente com os colegas coordenadores de curso, principalmente os coordenadores do curso de agronomia, professor Gelson, do curso de tecnologia agropecuária, professor Luiz Pedro, constituindo um planejamento de várias ações que ocorrem até o mês de dezembro. Esta é a primeira de muitas que teremos esse ano. E principalmente para os acadêmicos da URI, fica aqui um convite para que o Hub seja mais um espaço que vocês vão dedicar-se a olhar como um olhar de futuro. Além do que se discute em sala de aula, além das disciplinas, é no Hub que vocês encontram também a sinergia com novos negócios, novas oportunidades e vivências que academicamente poderão levá-los a alçar novos voos e a pensar novos futuros. Usufruam desse espaço. Participem de todas as atividades que nós estamos pensando. Isso não é um convite. Para quem é acadêmico da URI, isso é uma convocação. E para quem é amigo do Sicredi, esta é a sua segunda casa. Muito bem-vindos, uma ótima noite a todos. Muito obrigada, diretora Elizabeth, pelas suas palavras. E chamamos o diretor executivo da Sicredi Conexão, Márcio Girardi. A Sicredi também é mantenedora do Small Farming Hub, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Querida Elizabeth, nossa amiga, todas as pessoas da universidade, alunos, professores, colaboradores, a nossa gratidão por estarem aqui, assim como a família Sicredi, que da cor verde e outras cores misturadas está aqui também, de vários lugares da região, para acompanhar o Dr. Castellani. Essa mensagem que na noite de hoje foi escolhida para celebrar o início do funcionamento das atividades de 2024 do Small Farm Hub. Há 3 anos, essa região entrou no mapa brasileiro da inovação e o norte do Rio Grande do Sul passou a ter um expoente para se trabalhar propostas, ideias, projetos, mas acima de tudo, interesses que se afinam quando o assunto é cooperar em prol de um aprendizado que sozinho a gente não alcançaria. Desde que iniciamos as atividades do Small Farm Hub, muitas possibilidades já surgiram, muitas conexões foram feitas e talvez a mais importante dela de todas foi a possibilidade de, a cada tempo, em 2 ou 3 meses, sempre termos um momento de agregar conhecimento e informação. Coordenado pelo professor Marcos, com a apoio da Ana Paula, a URI e o Sicredi vem dividindo também a gestão e construindo, principalmente em apoio à universidade, o protagonismo que essa região tem. O Small Farm Hub foi pensado para ser um espaço para o agronegócio, de todos os tamanhos, como a professora Beth falou. Mas mais do que isso, o Small Farm Hub é um espaço para que as pessoas possam, os empreendedores possam, e os alunos acadêmicos também trazerem ideias, dores, para que a gente possa junto construir evoluções. E aqui ficamos felizes de contar com tantas pessoas interessadas no tema da sucessão empresarial, familiar, porque assim como a vida tem fim, quem está nos negócios, seja ele uma propriedade rural, um negócio familiar, um negócio empresarial, também um dia deve dar lugar e dar espaço. E a única forma dos negócios se perpetuarem é a sucessão desses negócios acontecer. E a sucessão ela não deve ser um motivo cuidado só no final. Quanto mais cedo, mais precocemente nós pudermos ir inseridos junto na gestão da governança, mais cedo também a gente constrói a sustentação, a sustentabilidade de qualquer negócio, seja pequeno, médio ou grande. E essa é uma das provocações de hoje,
debatendo sobre isso. E eu quero encerrar destacando a todos que nesse propósito a gente investir e apoiar a inovação, que a inovação não é só tecnologia, ela também é ideias, ela também é pessoas conectadas desejando construir e empreender muitas coisas, inclusive negócios. A gente tem uma linha especial que lançamos nesse ano, que é o Sicredi Inova, que dá condições de até 15 anos de prazo de pagamento e carência, a possibilidade de qualquer ideia, de qualquer iniciativa de inovação ser atendida. Então saibam que o Sicredi é esse porto seguro, que vocês podem contar, não é só dinheiro, é ter com quem contar, possam contar também quando decidirem inovar no que estão fazendo hoje. Em especial quem pensa em inovar em um novo negócio, contem conosco também para essa jornada de sustentação todos os dias. Muito obrigado, boa noite a todos, muito sucesso, Dr. Castellani, é muito bom recebê-lo aqui no norte do Rio Grande do Sul para compartilhar juntos conhecimentos que agregam e que elevam a nossa história. Muito obrigado. Nosso agradecimento ao diretor Márcio Girardi pela sua fala e agora convidamos o nosso palestrante Fernando Castellani, que possui longa experiência em funções executivas e de assessoramento jurídico empresarial, é ex-conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda em Brasília, é diretor jurídico da Fiesp e conselheiro da FEComércio de São Paulo, tem mestrado e doutorado em Direito Tributário, é doutor de diversos artigos especializados e de livros da área, além de ter mais de 20 anos de atuação no direito empresarial. Convidamos então para que suba ao palco o doutor Fernando Castellani. Conexão. Conectar a palavra bonita, né? Alô? Vamos lá. Conexão, conectar. Que iniciativa legal que a gente vê aqui do Sicredi, da URI. E eu queria começar falando sobre isso, né? Que bom que é ver conectado aqui. De certa forma, dois pontos que são diametralmente opostos nesta cadeia do processo que a gente vai analisar e do assunto que a gente vai trabalhar, que é o planejamento sucessório. Uma série de pessoas aqui que estão se preparando para começar a construir a sua vida profissional, o seu patrimônio, e eventualmente gente aqui que já está totalmente focada no processo sucessório, tendo já construído um patrimônio, uma história, muitas vezes de sucesso, e como é legal ver essa conexão, porque no fundo essas conexões geram compartilhamento de informação, que geram divisão de temas, que geram soma no final. Eu não podia começar aqui sem antes agradecer a professora Elizabeth, da URI, o senhor Márcio, do Sicredi, Ana Paula, do Sicredi, que fez tanto esforço para viabilizar a nossa vinda aqui, e dizer que eu acho que o legal dessa iniciativa, do Farm Hub, é tentar mostrar que academia e mercado não são duas realidades. Só tem uma realidade, que é o mercado. E a academia não pode, de forma alguma, se distanciar dele. E esse tipo de iniciativa faz exatamente isso, né? Mostra o quanto a academia é importante para a formação e direcionamento do mercado e o quanto o mercado ele pode ser influenciado positivamente pela academia. E no fundo, eu fico muito feliz de estar aqui num evento que reúne uma série de universitários de diferentes cursos para tratar de um assunto ou de uma temática, e não necessariamente só o planejamento societário ou sucessório, né? Mas planejamento de uma forma geral. E verificar que os cursos e a academia está preocupada não só em dar o conhecimento técnico específico, porque aquele que se forma em direito, agronomia, ciências sociais, contabilidade, administração, o mundo hoje, o mercado hoje, não se satisfaz mais só com o conhecimento técnico da sua área. E dificilmente as pessoas que se formam hoje, pelo perfil da nova juventude, pelo perfil das pessoas, dificilmente essas pessoas não vão pensar em empreender. E a gente não aprende a empreender estudando os livros de direito. A gente não aprende a empreender
estudando as regras genéticas do curso de agronomia. A gente aprende a empreender tendo oportunidades como essa na academia, de pensar que empreender envolve planejar, administrar, gerir, fazer marketing, custos, planilha. Isso é absolutamente fundamental para o sucesso dos negócios. Vocês serão empreendedores, com um pouco mais de vontade, um pouco menos, um pouco mais profundo, um pouco mais, mas todos vão empreender. E esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento fora o conhecimento técnico específico, que o mercado pressupõe que todos vocês vão ter, é o que vai fazer o grande diferencial da vida de vocês. Então, parabéns à iniciativa de vocês permitirem que os seus alunos possam se conectar com o mercado, ainda mais o mercado financeiro, que é tão pujante e importante para o dia a dia das empresas, e vocês poderem ter momentos como esse. Eu espero poder, de alguma forma, colaborar nesse caminho com todos vocês. Eu já fui advertido pela professora Elizabeth de que os meus tons de azul na roupa poderiam trazer algum problema. Mas isso não quer dizer que eu não gosto do vermelho. E o Sicredi sabiamente escolheu o verde, né, para não criar polêmicas. Mas enfim, brincadeiras à parte, o assunto que a gente vai tratar agora do planejamento sucessório é um assunto que o Marcos bem disse, né, que pode ser tratado, pensado e planejado desde o começo da vida. E quanto mais cedo ele for pensado, mais cedo a gente tomar consciência sobre ele, sobre as perspectivas que ele dá, melhor poderá ser esse planejamento, melhor poderá ser os resultados desse trabalho. Bom, aqui só para dizer o que me trouxe até aqui, né? E já foi gentilmente lido meu currículo e falado pelo currículo, e eu não sei se eu fico muito feliz, se eu fico um pouco triste, né, de ver o currículo aumentar, que é sinal de que o tempo está passando, né? Então, aquilo ali só quer dizer uma coisa: eu estou há bastante tempo fazendo o que eu faço. E estou há bastante tempo fazendo o que eu faço, porque eu gosto muito do que eu faço. E para chegar a fazer o que eu faço hoje, dentro dessa estrutura do nosso escritório, de trabalhar muito no planejamento sucessório, eu tive que estudar muito e diferentes coisas. Porque esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje, ele é um assunto absolutamente multidisciplinar. Eu não vou falar só de direito tributário, de societário, psicologia, gestão, interesse familiar, é um pouco de tudo. E essa jornada me fez chegar aqui, não sabendo um pouco de tudo, mas sendo curioso um pouco de tudo. E aqui, já que a gente está no ambiente acadêmico, eu queria lembrar-vos de uma coisa: vocês vão estudar o resto da vida, sempre, sempre, e cada vez mais. E isso é bom, viu? Não acho que é ruim, isso é bom. Então se preparem para uma jornada que, independente do ano que vocês estiverem, ela está só no começo, né, professora Elizabeth? Está só no começo. E eu tenho certeza que é uma jornada de muito sucesso. Quando a gente fala de planejamento sucessório, nem sempre é um assunto muito agradável de lidar, é um assunto que as pessoas às vezes têm dificuldade em lidar, né? Porque falar em planejamento sucessório, de certa forma, é falar de um assunto que parte do reconhecimento de um elemento que é um elemento de extrema tristeza, que é a ausência de alguém querido. A gente não fala em planejamento sucessório senão pensando que existirá em algum momento a sucessão. E a sucessão, diga-se, morte do fundador do patrimônio, morte de um ente querido, ausência de alguém. Puxa, o planejamento sucessório empresarial, ele não depende eventualmente deste evento para ser implementado, e estaria totalmente equivocado se dependesse dele para ser implementado. Mas falar sobre ele é, de certa forma, falar sobre isso, né? Não é lá um assunto muito gostoso para o almoço de domingo, falar sobre, puxa, possibilidades de que o pai ou o avô está ficando um pouco mais velho, de que ele gostaria de começar a passar as atividades, a gestão da empresa, da atividade rural para os seus sucessores. Muitas famílias ainda veem isso como um tabu, preferem deixar isso para, puxa, eles que se resolvam, eles vão ter bom senso para isso. E eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Certa vez, conversando com uma família que estava nesse dilema, né? Puxa, um assunto difícil,
parece que o filho está querendo, né, a morte do pai para ter acesso ao patrimônio, não é nada disso, né? Mas pensando nisso, o senhor lá me disse, e eu achei absolutamente maravilhoso esse raciocínio dele, e gosto de repeti-lo, né? Ele dizia: puxa, a minha vida inteira eu tentei sempre estar do lado dos meus filhos, para eles enfrentarem os desafios, dar suporte, ajudá-los a planejar as coisas, tentar ajudá-los a resolver os problemas que a vida lhes trazia. Qual seria a lógica de eu deixar um problema que pode ser um problema complexo, a gente vai ver isso, justamente no momento em que eu obrigatoriamente estarei ausente? Porque a ausência de planejamento sucessório gera exatamente isso. Gera-se uma situação que ocorrerá, porque a lei regula, e com a ausência daquele que poderia ser a pessoa que disciplinaria esse processo. E esse raciocínio dele é de por que não trabalhar para solucionar um problema dos meus entes queridos, e um problema que eu tenho a total capacidade de solucioná-lo em vida. E esse raciocínio ele é muito bom, ele é muito verdadeiro. O que é esse planejamento sucessório? Bom, ele é um conjunto de medidas, práticas, atos jurídicos, combinações, contratos, documentos, que tentam afastar a regra geral da sucessão, que tentam afastar o rigor da lei. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente nasce, nós temos duas certezas absolutas na vida. Duas. Uma é que a gente vai pagar tributo a vida toda. Vai pagar tributo, esteja onde estiver. E a outra é que um dia a gente vai morrer. E ao morrer, o direito disciplina este processo, este evento, atribuindo a eles efeitos jurídicos que vão acontecer, querendo nós ou não. A morte é um fato jurídico que gera consequências. E a lei, cumprindo o seu papel, ela regula esse processo, né? Ela estabelece algumas regras que vão ser aplicadas. Mas quando a lei é feita, seja ela qual for, ela não leva em consideração as particularidades de ninguém. A lei é feita pensando na pessoa média, numa estrutura média, num conceito de situação geral. A lei não leva em consideração nenhuma particularidade das pessoas quando ela é editada e quando ela tenta regular as coisas. E o processo sucessório é assim. A lei disciplina o processo sucessório de uma forma geral, que se nós nada fizermos, nós teremos a aplicação inexorável do diploma legal e das regras que o direito estabelece. Puxa, o planejamento sucessório é tentar exatamente alterar um pouco dessas regras para que elas se adequem às necessidades da nossa família, para que se adequem às necessidades da nossa empresa, para que se adequem às necessidades do nosso núcleo familiar e empresarial, de forma absolutamente lícita, regulada pela lei, né? Então afastem qualquer tipo de ideia que planejamento sucessório é uma medida para fraudar direito sucessório, afastar direito de herdeiro, lesar cônjuge sobrevivente, longe disso, né? Até porque se os planejamentos gerarem essa consequência, eles podem ser invalidados, vão gerar mais discussão ainda, uma ação que pode levar anos para terminar. Então o planejamento sucessório é uma tentativa de buscar, dentro da legalidade da lei, algumas ferramentas para afastar a regra posta pela lei, para se ajustar às necessidades da nossa família. E uma coisa maravilhosa, planejamento sucessório não é uma atividade para os ultra ricos, não é uma atividade para aquele que tem um patrimônio absolutamente expressivo. Hoje o planejamento sucessório é algo absolutamente acessível, que cabe em qualquer bolso, que se adequa a qualquer patrimônio. A rigor, se eu tenho um imóvel e faço locação com ele, eu já deveria ter feito uma estrutura de planejamento, que eu poderia ter economia tributária. Se eu tenho algum dinheiro no banco e tenho sucessores, eu poderia fazer um manejo de escolha de uma determinada aplicação que faria com que eu não pagasse imposto de sucessão, não me sujeitasse a inventário, e eu tenho, portanto, uma medida de planejamento sucessório. Como também vale para aquela família que tem 8 fazendas, 7 empresas, algumas dezenas de milhões de reais em aplicação, uma família com marido, ex-marido, esposa, ex-esposa, 5 filhos, filho fora do casamento, filho dentro, e esse é o cenário. O planejamento sucessório cabe em qualquer contexto.
Mas eu disse que a ideia do planejamento sucessório, ele é afastar as regras gerais da sucessão. Bom, como assim afastar as regras gerais da sucessão? Afastar aquilo que a lei estabelece que se aplicará diante da previsão de qualquer medida prévia planejada pelo titular do patrimônio, pela família detentora do patrimônio. E que regras são essas? Veja, eu sei que o público aqui não é só do direito e longe disso, né? Mas coisas muito simples. Quando a gente fala em regra geral de sucessão, né? Então, aberta a sucessão com a morte do titular do patrimônio, nós temos a aplicação dos efeitos jurídicos sobre a totalidade do patrimônio. E quando eu falo totalidade do patrimônio, imagine aqui: bens imóveis, veículo, dinheiro em banco, cota de empresa, direitos imateriais, marcas e patentes, todo o complexo patrimonial da pessoa que morreu, de sua titularidade, se sujeitará a essas regras de sucessão. Bom, e essas regras de sucessão implicam que esta totalidade do patrimônio será transmitida para os seus herdeiros necessários. A lei estabelece um conjunto de pessoas que obrigatoriamente serão beneficiadas por esse procedimento da sucessão patrimonial. Existe lá no direito brasileiro, né, a possibilidade de fugir a esta regra de uma parcela do patrimônio, que a gente chama de disponível, né? Então, diferente do que a gente vê em alguns filmes, né? Puxa, direito anglo-saxão, o fulano lá deixou a totalidade do patrimônio dele para o gato, virou os filhos. Bom, isso não é possível no Brasil, né? No Brasil nós temos a obrigatoriedade de uma parte do patrimônio ser direcionada para pessoas específicas chamadas herdeiros necessários, que se não fizerem nenhuma disposição, a totalidade do patrimônio irá para esses herdeiros necessários. Nós temos o reconhecimento de efeitos patrimoniais pelo casamento e pela configuração de união estável. Então, eventualmente, nós podemos ter, além da questão dos herdeiros, o reconhecimento daquele titular de parte do patrimônio pela ameação. Então, pessoas casadas em determinados regimes, ou pessoas em união estável, que são aquelas que vivem numa situação não formalizada ou formalizada como união estável. Dependendo do regime, nós temos o reconhecimento de que metade do patrimônio construído na constância daquela relação é de titularidade do sobrevivente, né? Então, a chamada ameação. Nós temos ainda uma coisa que é muito difícil de administrar às vezes, que é o condomínio de todos os bens. O que eu quero dizer com isso? Puxa, morreu uma pessoa, ela tem 4 herdeiros e tem lá 4 imóveis. Elas poderiam combinar cada um ficar com um, poderia? Poxa, sim e não, né? Quanto vale cada um? Às vezes um é muito bom, o outro é muito ruim, um é muito líquido, o outro não é líquido, um gera renda, o outro não gera renda. Mas eles podem entrar no acordo, lógico que pode. Mas se pode entrar no acordo, deixa entrar no acordo. Bom, se a gente sempre partir do pressuposto de que as pessoas vão ter bom senso e vão entrar em acordo, vamos acabar com o curso de direito, professor Elizabeth. Não precisa de advogado, não precisa de poder judiciário. A gente não pode sempre esperar que o bom senso vai prevalecer. Então, diante de uma situação dessa, qual é o efeito jurídico imediato? Bom, tem 4 imóveis, 4 herdeiros, não dá para entre acordos quem vai ficar com o quê, porque são patrimônios diferentes, valores diferentes, benefícios diferentes. Puxa, todos os 4 vão ser donos de todos os imóveis em condomínio. Isso não é fácil. Eu vou ter em todos os imóveis, nas escrituras, 4 imóveis, todos são donos. Daí começa a briga, né? Puxa, um quer fazer investimento no imóvel, o outro não quer. Efeito prático da sucessão não planejada: o condomínio de todos os herdeiros sobre os bens que foram objeto de sucessão. E uma coisa que é a pior coisa que pode acontecer: a necessidade de inventariar bens. Que se for inventário fora do Poder Judiciário, que a gente chama de extrajudicial, que em alguns casos é possível, puxa, ok, pode ser rápido, não é tão caro, se tiver um advogado ajudando com alguma capacidade, não vai ter muito problema. Em alguns casos, o inventário tem que ser judicial, e aí a gente já pode ter um efeito nefasto no patrimônio familiar, que é o tempo, que é a demora. E se esse inventário tiver briga, aí é fácil ter briga, hein? Se esse inventário tiver briga, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de processo de inventário de 10, 12, 15 anos. Existe aos montes. Um processo de inventário
pode acabar com a harmonia de qualquer família. E além de acabar com a harmonia familiar, pode custar muito dinheiro. E pode acabar com muito valor do patrimônio familiar. Inventário familiar é igual briga societária. Acaba-se com a fonte geradora de riqueza. Ninguém ganha nesse tipo de briga. Bom, às vezes o advogado, né? Mas tirando o advogado, ninguém ganha nesse tipo de briga. Ela consome valor, saúde e harmonia. Então esses aqui são os efeitos que a gente quer tentar de alguma forma afastar ao fazer um planejamento sucessório. E por que a gente quer afastar? Porque ao não fazer e se aplicar aquelas regras gerais de sucessão, a gente pode ter alguns problemas práticos simples e às vezes complexos. Problemas práticos que a gente vê aos montes, né? Puxa, dificuldades de regulamentação do uso de bens comuns. Um exemplo disso, né? Lá no inventário tem uma casa na praia. E a casa na praia agora vai ter 4 proprietários, 4 herdeiros. Bom, daí começa aquela história. Quem usa? Quem usa no feriado? Ah, mas seu irmão levou o sogro dele, puxa, usaram a água da churrasqueira e não lavaram. Quem vai sair com a lanche? Veja, parece que é simples. Vocês conhecem a história de família que briga por besteira, não conhece? Aos montes. Regulação de usos de bem comum. Isso é um problema que traz muito conflito familiar. Com propriedade de todos os bens, participações societárias. Veja, você vai ser sócio dos seus irmãos, dos herdeiros, sócio da ex-esposa do pai ou ex-marido da mãe. Ao ser sócio do negócio, tem consequências de ser sócio, obrigações de ser sócio, necessidade de partilhar decisões de ser sócio. Escolher sócio, pessoal, é igual escolher companheiro, marido, mulher, esposa, companheiro, convivente. É uma decisão muito difícil. Bom, a falta de planejamento sucessório faz com que você ganhe sócio sem ter escolhido. Ah, mas tudo bem, uma situação dessa eu simplesmente vendo a minha parte. É uma solução, né? Você pode sair de solução de condomínio, mas quando você faz isso, você vai tentar fazer uma venda forçada, uma venda rápida. Qual que é a consequência natural? Você vende mal, né? Põe uma casa para vender, fala para o corretor, ó, se eu vender, 2 meses, eu vou sair do Brasil. Ele vai vender? Vai vender por 80% do preço, 70% do preço. Tudo que você quer ganhar agilidade no processo de liquidação do patrimônio, você perde o patrimônio, né? Você perde o valor do patrimônio. Dificuldade de inventário e regularização dos bens, eu já falei, né? Se a gente for para uma ação de inventário, poder judiciário, isso pode levar 2, 5, 10, 12 anos. Isso tem custo, isso tem desgaste, isso é um problema para se conviver na família. Outros problemas, comunicação de patrimônio com cônjuge ou companheiros. E aqui, gente, puxa, eu quero chamar a atenção para um ponto que, principalmente quem não está mergulhado no direito, especialmente no direito de família, se esquece, né? Você já deve ter ouvido falar que, puxa, quando tem alguém com muito patrimônio e ele vai se casar ou viver uma união estável, a gente tem sempre aquela briga, né? Puxa, qual vai ser o regime, como é que é a comunicação de patrimônio? E vocês devem ter ouvido coisas mais ou menos assim. Não, é só, se vai casar, casa com separação total. Ou, se vai haver união estável, formaliza a união estável e formaliza um pacto de separação total do patrimônio, para que não haja comunicação do patrimônio. Isso funciona? Bom, separação total, tem lá algumas brigas, mas funciona. Se as pessoas se separam, o patrimônio está em nome de cada um, é de cada um, não há comunicação, e ótimo. Eu consegui impedir que o patrimônio que eu construí numa primeira relação com os meus filhos, formada ao longo de vários anos, se comunicasse com uma nova relação que nasceu com esse patrimônio já constituído. E vejam, algumas pessoas podem entender que não haveria muita justiça em se partilhar esse patrimônio. Então a separação total, ou o pacto de separação, resolve esse problema. Resolve. Desde que a separação se dê por vontade deles e não por vontade divina. Porque se esse cônjuge morre, aquele patrimônio que não se comunica na separação, que eles não querem mais ficar juntos, se comunicará na sucessão pela morte.
Porque o cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro da parte do patrimônio em que ele não é meieiro. Então aquele patrimônio totalmente separado, puxa, o cônjuge pode ficar com tudo, metade, um terço, um quarto, ele vai concorrer com os outros herdeiros. E veja, aqui não tem certo e errado. O planejamento sucessório envolve valores familiares, decisões familiares. Eu posso entender que tudo bem, um quarto do patrimônio que eu construí, ou metade do patrimônio que eu construí, depois que eu fiquei com essa nova pessoa, metade vai para o meu filho, metade vai para ela. Puxa, mas você construiu esse patrimônio de 30 anos para o seu filho, e essa pessoa, você ficou 2, morreu, ela tem direito a metade desse patrimônio que ela herdeira é necessário. Eu posso entender que essa regra é justa. Eu posso entender que tudo bem isso. Não tem certo e errado no planejamento sucessório. Existe qual valor você acredita. Bom, se eu acho que este valor é um valor que não está de acordo com o que eu acredito para a gestão do patrimônio familiar, eu preciso tomar algum tipo de medida de planejamento. Senão, essa comunicação pode acontecer. Outro problema gravíssimo de sucessão não planejada. Eu tenho uma empresa, falece a pessoa, não tem planejamento sucessório, vai passar para os filhos, e por acaso tem 2 filhos. Sociedade 50% para cada um. Vai compartilhar igualmente, lembra? Tudo divide entre os herdeiros. Sociedade 50% para cada um. Eu fui professor há alguns anos de direito societário. Se eu tivesse que dar um exemplo da pior sociedade possível de ser montada, é a sociedade 50% para cada um. E olha que coisa engraçada. Quase 70% das sociedades limitadas constituídas, eu tenho dado da Junta Comercial do Estado de São Paulo, são sociedades 50-50. E por que essa sociedade 50-50 tem tudo para dar errado? Bom, quem manda nela? Diante de um impasse, quem decide? Por que família funciona? Porque a mãe sempre decide, né? Não tem um poder sobrenatural das mães? É bom que seja assim? Bom, sociedade pai e mãe é 99-1. Bom, sociedade 50-50, quem manda? Se tiver um impasse, quem decide? Faz investimento ou não faz investimento? Vende para a multinacional que quer comprar a companhia ou não vende? Distribui lucro ou não distribui? Faz o empréstimo ou não faz? Compra a máquina ou não compra? Sabe qual é o problema? O não sempre ganha. E às vezes você tem uma veia empreendedora e o outro não tem. Quem ganha? A inércia. Porque se não tem ninguém para decidir pelo sim, vale sempre o estado que se encontra. O não sempre ganha. Isso tem tudo para dar errado. Como não dar errado? Planejamento sucessório. Outra coisa que a gente vê muito aqui, especialmente para o mundo rural, aptidão de herdeiros. É natural no seio das famílias, né? 2, 3, 4 filhos, 5 filhos, que seja, né? Quanto mais numerosa a família, mais fácil acontecer. Que as gerações futuras, elas vão estudar mais, elas vão ter acesso a mais coisas. Quantas histórias vocês conhecem, principalmente no meio rural, de, famílias que hoje têm patrimônio relevante, têm uma atividade rural, propriedades, mas quem começou lá, o avô, há 70 anos atrás, era ele e a avó, os dois, na enxada, fazendo as coisas, e a coisa foi crescendo, foi trabalhando, muito suor, foi crescendo, a segunda geração ainda ficou lá envolvida, agora a terceira geração tem um pouco mais de dinheiro, capacidade, informação, acesso, um foi ser médico, o outro foi ser engenheiro mecânico, um foi ser advogado, um foi ser músico, o outro quer ser surfista porque adora e nada contra os surfistas, e um lá fez agronomia porque ama aquilo e quer continuar na terra. Bom, daí vem a sucessão não planejada. Todo mundo é sócio da fazenda, em igualdade de condições. Um quer fazer essa fazenda prosperar, ele tem ideias maravilhosas. Um outro lá não quer nem saber se existe fazenda, nem lembra onde ela fica, porque ele está lá envolvido no hospital das 6 da manhã, às 10 da noite, ama o que faz, quer morar no exterior. Bom, e aí começa, o que faz com a fazenda? Como é que faz? Vende a fazenda e divide o dinheiro.
Poxa, vou vender mal, né? Vou antecipar a venda, vou liquidar, vou perder valor. Não precisa vender, divide a fazenda em 6. Puxa, uma fazenda de área 10, ela vale mais do que 10 fazendas de área 1, né? Ao dividir, eu perco valor, perco eficiência, perco capacidade de produção. Puxa, não é só isso, né? Tá bom, vou dividir a fazenda. Quem fica com o pedaço da fazenda que tem a sede? E puxa, o avô sentava lá na cadeira de balanço, na varanda. Puxa, quem vai ficar com a sede? Quem vai ficar com o pedaço da fazenda que tem acesso à nascente de água? Quem vai ficar com a fazenda mais próxima da estrada? Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. E esse tipo de situação, ao não planejar a sucessão, eu não consigo direcionar, por exemplo, veja, a fazenda ficará na família, indivisível, gerida pelo filho que tem aptidão para tocar a fazenda, distribuindo lucro e garantindo patrimônio, renda e sustento para todos os outros filhos. Se eu não planejar, eles podem até entrar no acordo de fazer isso, mas eu vou arriscar dependendo do bom senso alheio? Não, mas esse é o filho, sua filha. Pois é, mas às vezes nossos filhos não têm o bom senso que a gente espera. E tem os agregados, né? Os agregados, nora, genro, ex, a coisa não é simples, né? Outras dificuldades encontradas na ausência do planejamento sucessório. Com planejamento bem feito, até falei isso agora, né? Eu posso garantir renda para gerações futuras, de forma que eu consiga proteger o patrimônio do próprio sucessor. Eu tenho certeza que vocês já ouviram história de gente que recebeu herança e fez a herança quintuplicar, como vocês já ouviram história de gente que recebeu herança boa, valor significativo, e depois de uns anos precisava trabalhar arduamente para sustentar, com muita dificuldade, e não tinha mais nada. Bom, um bom planejamento, eu posso montar estruturas que vão garantir aos meus sucessores renda mínima, que ao longo do tempo vai aumentando, para evitar que ele gaste de maneira desenfreada, para evitar que pela pouca maturidade, que pode ser muito novo, eu vou evitar ter acesso a muito patrimônio. E veja, aqui pessoal, não é fácil, imagine, em muitos casos a gente vê, né? Um adulto de 20 anos, por uma sucessão não planejada, ele passa a ser titular de um patrimônio muito expressivo. Esse adulto de 20 anos, ele pode ter muita maturidade para lidar com esse patrimônio. Bom, ele pode se deslumbrar, não pode? O que eu estou falando não é nenhum absurdo. Ele pode não saber lidar com esse patrimônio. Ele pode ser alvo fácil de pessoas que vão ter má intenção na gestão desse patrimônio. Ele pode fazer investimentos absolutamente ruins. Investir em empresa, startup, coisa ruim, sem assessoria, que ele pode perder esse patrimônio. Então eu posso ter estruturas para proteger o sucessor dele mesmo, para que ele tenha acesso aos poucos desse patrimônio, que ele tenha acesso de forma homeopática, para ele poder se acostumando com a gestão do patrimônio. Mas isso depende de planejamento. Novas relações familiares ao longo do tempo. E aqui é sinal dos tempos, né? É muito difícil a gente ver pessoas hoje que estão 10, 15, 20, 30 anos numa única relação. Acaba sendo natural, sabe-se lá por quê, nova dinâmica familiar, relações nascem, se encerram, coexistem, namoros que ficam numa relação meio cinzenta, não sabe até que ponto ele é união estável e não é. E olha que coisa importantíssima, o namoro, puro e simples, zero efeito patrimonial. Eu posso começar a namorar, ficar milionário durante o tempo que eu estou namorando, me separar e a ex-namorada ou namorada não terá direito a 1 centavo daquilo que eu construí, porque a mera condição de namoro não gera nenhum efeito patrimonial. Puxa, mas esse namoro, ele pode começar a entrar numa zona cinzenta, em que ele pode configurar a união estável. E se configurar a união estável, isso se gera efeito patrimonial imediato. União estável de fato não regulamentada é a mesma coisa
que um casamento em comunhão parcial. Ou seja, todo o patrimônio que for gerado a partir daquele momento, meio a meio para cada um. Bom, pode ter uma relação de uma pessoa que constrói patrimônio como um rolo compressor e o outro não constrói. Ah, mas eu entendo que é justo essa divisão. Ótimo, não tem certo e errado, tem valores e aquilo que você acredita. Mas eu ainda acho que é um namoro. E aí quando termina o namoro, vai outra pessoa e fala, opa, namoro? Não. Se namoro não, a gente vivia com o intuito de construir família. Olha lá seu Instagram, eu e o amorzão, eu e a sogra, nós não sei aonde, né? Tem um monte de amigos falando, não, eles viviam com marido e mulher, paga a conta um do outro. Ah não, puxa, posso pôr a conta do celular na sua casa? Não, em casa não chega a conta. Pode, pois é. É muito cinzenta essa área. A partir do momento que a gente sai do namoro e vai para onde eu estava, é muito cinzenta. E problemas práticos, não tem nem o mínimo, não tem obrigatoriedade de coabitação, não mora junto, então não é união estável. Balela, isso não é requisito. Gente, mora em união estável, melhor, estão em união estável. Ah, mas tudo bem, eu não construí tanto patrimônio assim, enquanto estava com essa pessoa. Então, tudo bem, não tem tanto risco. Mas você morre. E a gente não escolhe o dia que vai morrer, escolhe. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode levar 20, 30, 40 anos, pode ser amanhã. Puxa, se você morreu, essa pessoa legal e instável, e conseguir fazer essa prova, sabe todo aquele patrimônio anterior que você tinha, que você não estava nem um pouco preocupado dessa pessoa participar? Pois é, o companheiro ou companheira sobrevivente é a mesma coisa do casamento em comunhão de separação total. Ele também é herdeiro do seu patrimônio não comunicado. Então tudo que você tinha antes vai uma parte para essa pessoa. Pode ser inteiro, pode ser metade, pode ser um terço, pode ser um quarto. Sucessão não planejada, né? Participação de sucessores na gestão da empresa, isso é um problema gigantesco. Veja, eu estou gastando um tempo falando dos problemas, né? Porque são as coisas que nos motivam a buscar soluções, né? Se eu não conseguir entender a gravidade da situação não planejada, eu não consigo dar valor para as soluções que elas podem ser aplicadas. Então, participação de sucessores na gestão da empresa. Da mesma forma que eu dei lá o exemplo os filhos vão lá todos para gerir a fazenda. Bom, posso ter cotas de uma empresa, morro, todos os filhos vão ter o mesmo número de cotas da empresa. Puxa, mas quem vai ser o diretor? Quem vai decidir? Puxa, um é diretor e ganhava, que estava desde os 18 anos, todo dia lá na empresa, e o outro foi ser cantor, fazer missão na praia, e agora ele volta e ele quer ser diretor também. E daí a pessoa lá com o seu cônjuge ganha e fala assim, mas seu irmão, sua irmã, puxa, ganha lá 150 mil por mês para ser diretor da empresa, você não ganha nada? Como assim? Vocês são sócios iguais, filhos iguais? Pois é, está feita a desavença familiar. Um bom planejamento consegue regular essa história para evitar que uma pessoa não preparada assuma a gestão da empresa só porque é herdeiro, só porque tem participação societária. E veja, de novo, eu não estou falando de lesar ninguém. Não estou falando que esse filho que quer ficar na praia e não quer participar da gestão da empresa não tenha direito aos lucros que a empresa gera, porque ele é dono lá de 25% da empresa. Então todo o lucro que a empresa distribuir vai distribuir os 25% dele. Puxa, mas não é justo que o outro filho que toca a empresa tenha alguma participação para compensar o seu trabalho? Seja um prolabore, que é tributariamente mais caro, seja uma distribuição diferenciada de lucro, que é a forma mais inteligente e mais barata, por enquanto, né? Porque a reforma tributária pode mexer com isso. E reforma tributária é um assunto que, se não está tirando o sono de vocês, deveria estar tirando, mas é assunto para outro dia, né? Assunto para outro tema. Outro problema, divisão de lucros, liquidação de participação societária. Os lucros que eu já falei. Lembra a história de que o cônjuge sobrevivente era herdeiro? Imagina o seguinte: a fazenda, a empresa, morre o sucessor, o dono do patrimônio, seus filhos entram, mas tem um cônjuge sobrevivente, ele é meieiro ou eventualmente herdeiro, que não é genitor dos outros herdeiros, né? Segundo o casamento, segundo a relação. Se não tiver planejamento, eu vou passar a ter na mesma sociedade os filhos da primeira relação com o cônjuge sobrevivente da segunda relação. Puxa, pode ser uma relação harmoniosa e de amor absolutamente maravilhosa.
Pode ser o caos. Pode ser uma situação que tinha conflito, né? A primeira separação com a segunda, eram relações concomitantes. Pessoal, é mundo real, né? O mundo real é assim. Então pode ser uma situação de muito conflito. Eu posso regular essa situação. Para este sucessor não sanguíneo que não participou da fundação do patrimônio, não entre na sociedade. Mas a gente vai lesar direito sucessório. Não. Eu posso ter uma regra de que a participação vai ser liquidada e paga de uma forma diferente do que a lei diz, né? Porque a lei manda pagar em 90 dias. Mas nem sempre a gente tem caixa da empresa para pagar uma dívida de 25% do valor da empresa em 90 dias. Vende patrimônio. Bom, se eu vou vender patrimônio rápido, qual é a consequência? Perda de valor do patrimônio. Eu posso ter um acordo de sócio que regula que eu vou pagar em 120 parcelas, 10 anos. Que eu vou pagar como limitado ao valor de lucro, de unidade, capacidade de pagamento. Que eu vou ter 1 ano e meio para fazer a liquidação de um ativo, para poder fazer a liquidação do ativo melhor. Tudo que eu estou falando são coisas que a lei não traz. Ou se estabelece por alguns instrumentos próprios, para poderem ser aplicados e exigidos, ou vai ser a regra simples e crua da lei. Todo mundo é dono igual, se alguém quiser sair tem que vender um bem, tem que vender rápido, tem prazo para pagar, todo mundo tem poder igual. Não é um cenário muito bom. É um cenário que, via de regra, a gente vê muita briga e muita desavença. Bom, então por que fazer planejamento sucessório? O que a gente busca quando faz? E o que vocês podem ter ao fazer planejamento sucessório? Sejam vocês donos de patrimônio, já construí, usufruo, estou no momento de pensar na sucessão do meu patrimônio. Seja aquele que está começando a construir o seu patrimônio. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria: o quanto antes você puder fazer planejamento sucessório, melhor. Não, mas nem filho eu tenho ainda, não importa, você já pode ter as estruturas para tanto, né? E quanto mais tempo você tem para fazer, mais benefício tributário, por exemplo, você vai ter, mais vantagens e menor custo você vai ter. Então, por que fazer planejamento sucessório? Bom, por uma série de coisas. Para ter possibilidade de direcionar o patrimônio conforme as aptidões, para poder deixar a fazenda gerida pelo filho que cuida da fazenda e sabe cuidar de fazenda. O dinheiro, o filho que foi lá, fez economia, sabe gerir patrimônio financeiro como ninguém. Para eventualmente aquele outro filho que não gosta de nada, eu vou garantir a subsistência dele, para que ele não se perca, para que ele tenha dignidade até morrer, se for o caso. O planejamento vai direcionar essas aptidões. O planejamento vai buscar segurança patrimonial. Pessoal, atividade empresarial é atividade de risco. Se você tem uma empresa, tem negócio, você tem risco trabalhista, tributário, ambiental, riscos. E risco significa possibilidade de responsabilização patrimonial. Uma boa estrutura de planejamento sucessório garante que o seu patrimônio ele fique relativamente protegido contra esses riscos do negócio. E veja, não tem nada de errado aqui. A gente está acostumado a olhar para o empreendedor como uma pessoa que tem vontade de lesar todo mundo, né? Então, puxa, proteção patrimonial para o empreendedor é lesar direito trabalhista? É lesar o fisco? Não é natural a gente dar alguma garantia e proteção para aquela pessoa que decide levantar, pegar parte do seu patrimônio, investir no negócio, gerar emprego, gerar tributo, gerar riqueza. Você quer matar um país? Mate os empresários do país. Você quer acabar com o país? Acabe com aqueles que se arriscam para gerar negócio, né? Porque se a gente simplesmente acaba com a capacidade dos empreendedores, bom, quem vai dar emprego para quem? De onde virão as fontes geradoras da capacidade de tributação? Então é natural se ter algum tipo de segurança patrimonial para o empreendedor. Se buscar harmonia familiar, para não ter aquela questão, né, de, puxa, os filhos vão brigar, sócio, irmão com a irmã, com o cunhado, com a ex-esposa do pai, o ex-marido da mãe. Então busca de harmonia familiar, busca de economia tributária, seja na formação do patrimônio, né? Enquanto eu estou formando meu patrimônio, eu posso ter benefício, pagar menos imposto de renda na locação, pagar menos ganho de capital na venda, não pagar ITBI, né, o imposto de transmissão, na transmissão de alguns imóveis em algumas situações específicas, pagar menos imposto de sucessão. Eu posso buscar não comunicação patrimonial com os agregados. Lembra aquela história de, puxa, o ex-marido e a ex-esposa vai ser sócio dos filhos na sociedade antiga familiar? Não, dá para evitar isso com o planejamento sucessório. Disponibilidade de recursos, morrer custa caro.
bastante. A depender do estado, a depender dos conflitos familiares, pode custar de 10% a 15% do patrimônio. Custar bastante. O morrer, o transmitir, o formalizar, pode ser caro. Bom, existem instrumentos de planejamento sucessório, determinados tipos de seguro, determinados tipos de aplicação que podem garantir dinheiro para passar por essa fase. Então, dinheiro novo para poder ter uma sucessão custeada sem mexer no meu patrimônio familiar original. E profissionalização da gestão. Pode acontecer de uma família, e no rural isso acontece bastante, de uma família na terceira ou quarta geração não ter ninguém com aptidão para gerar aquilo, para gerir aquilo, melhor dizendo. Pode acontecer, não pode? Então vamos vender a fazenda? Ou vamos vender a empresa? Não precisa. A gente pode mostrar uma estrutura de planejamento em que se vai colocar uma gestão profissional que vai prestar contas para essa família, cuja família vai ter ainda assim o poder de decidir algumas coisas importantes, que vai ser o destinatário dos lucros da atividade, sem que ela se envolva no dia a dia daquilo. E é isso que a gente quer falar com gestão profissional, profissionalização da gestão. Para falar um pouco de uma das grandes coisas que se busca com o planejamento sucessório, vou ser rápido aqui, é benefício tributário, economizar dinheiro. Veja, a gente não faz planejamento sucessório só para ter economia. Mas quando se percebe que o planejamento sucessório, além de tudo, ainda gera economia, poxa, fica mais fácil decidir. Uma coisa é eu vou ter algum investimento para buscar harmonia familiar, sucessão regular, puxa, é importantíssimo. Mas além de tudo, ainda eu vou ter economia, eu vou pagar menos imposto, eu vou ter economia ao longo do tempo, vai. Fica mais fácil decidir. Que tipo de economia? Eu posso ter redução do imposto de transmissão. O que é esse imposto de transmissão? Ao morrer, transmitir o patrimônio, hoje no Brasil custa até 8% do patrimônio. Aqui no Rio Grande, 6%, né? Hoje, progressivo. A reforma tributária vai levar com certeza absoluta para 8%. Existem projetos de lei que querem levar para 16%. Então, morrer já custa caro e vai custar mais caro. É esse imposto aqui, né? Com o planejamento sucessório, eu posso ter expressivas reduções, por exemplo, ao longo do tempo, fazendo doações dentro da margem de isenção que a legislação do meu estado permite. Então, se eu começo a transmitir o patrimônio para os meus filhos, quando eles são bem novos, eu consigo em 10, 12, 15, 20 anos usar as margens de isenção que a lei dá e não pagar imposto nenhum. Veja, lícito, está na lei, eu posso fazer. Eu posso transferir imóveis para os sucessores, não da pessoa física para a física, mas transferir para uma holding, para uma sociedade, e transferir as cotas dessa sociedade. E tentar pagar não quanto vale o imóvel propriamente dito, mas um percentual de quanto vale a cota pelo seu valor de contabilidade. Eu posso transferir ao preço de custo. Quem já viu o imposto de renda aqui? Vocês já viram que às vezes você tem um imóvel que vale 1 milhão, mas lá no seu imposto de renda ele está por 60 mil? Mas por quê? Como assim? Porque eu ponho no meu imposto de renda o valor que eu paguei lá 20 anos atrás quando eu comprei. E eu não posso atualizar, né? A lei não deixa eu atualizar esse valor. Então eu vendo esse imóvel por 1 milhão, vou pagar imposto sobre isso, ou vou transmitir para o meu sucessor, vou pagar ITCMD sobre 1 milhão do valor do mercado. Se eu faço dentro de uma holding, eu posso, em alguns estados, com discussão judicial ou não, transmitir pagando com base em 60, de maneira lícita. Então, economia de ITCMD, redução de ganho de capital, que é isso que eu falei, né? Comprei por 60, vendi por 1 milhão. Vou pagar o imposto sobre essa diferença. Quando eu paguei para comprar, quando eu vendi. Se eu faço uma estrutura de uma pessoa jurídica, eu posso trocar de 15% a 22,5% sobre o ganho para 6% sobre o valor da operação. Eu posso zerar esse ganho, dependendo do que for, uma propriedade rural, por exemplo, dentro do que a lei estabelece, das regras que a lei estabelece. Eu posso ter redução do imposto de renda sobre locação. Eu logo um imóvel, recebo aluguel. Quanto eu pago por isso? Puxa, até 27,5%. Receita de aluguel é receita que entra em relação ao imposto de renda da pessoa física, 27,5%. Se eu logo um imóvel numa estrutura de um CNPJ, na minha holding familiar, eu vou pagar 14,5%. Bom, é metade, né? Vou pagar metade do imposto. Projeta isso 12 meses por ano, 10, 15, 20 anos. É economia.
Eu posso ter distribuição desigual de lucros para poder acomodar a remuneração de sucessores sem pagar imposto por isso, né? Porque pelo menos por enquanto lucros são isentos. A distribuição de lucro no Brasil hoje é um valor isento. Eu não pago imposto, eu não recebo dinheiro do CNPJ. Ah, que coisa mais injusta, né? Tá vendo? Não paga imposto do empresário. Pois é, mas já pagou 34% do CNPJ, né? Então não é que ele não paga, ele já pagou no CNPJ, né? Então não é que, puxa, como ele é sortudo, paga zero, não. Vai ver a carga tributária do CNPJ. Ele já pagou imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição sobre lucro, ICMS, ISS, IPI. Isso teve uma super carga tributária. Daí quando distribui lucro hoje no Brasil é isento. Ah, mas nos Estados Unidos não é. Ah, na OCDE não é. Tá bom, mas não compara uma parte da foto, né? Compara o todo. Como é que a tributação do CNPJ está lá? É o mesmo daqui? Né? Porque a gente quer trazer coisas do exterior, né? Essa coisa de achar que sempre o exterior é melhor, mas a gente olha a parte da foto, né? Então vamos olhar a foto inteira. Imposto de sucessão nos países é 40%. Ah, no Brasil é só 8%. Pois é. Mas quais são os serviços que você tem acesso? O que você pode abater? Como é que é o imposto de renda ao longo da vida? Então a gente tem que comparar as fotos completas, né? Não pequenas partes. Então, hoje no Brasil é isento. E possibilidade de isenção de ITBI. Quando eu transfiro um imóvel, eu pago o imposto para o município. A depender do planejamento feito, eu posso ter o não pagamento desse imposto para ter aquele benefício do ganho de capital, do imposto de renda na locação e assim sucessivamente. Como é que eu faço planejamento sucessório? Puxa, é uma conversa que tem que partir de uma decisão de quem é dono do patrimônio. O que é normal a gente enxergar? Normalmente as gerações mais novas, com acesso a mais informações, trazem esse assunto, ele vem de baixo para cima. Né? Então o filho fala para o pai fala para o avô, fala assim, puxa, existem alguns mecanismos, algumas coisas que valem a pena ser olhada, possibilidade de disciplina, e é um projeto familiar, que lógico, se o dono do patrimônio não quiser, não tem como obrigar, né? Então é um assunto que tem que ser nascido no seio familiar, ser um projeto familiar. Um projeto familiar só tem sentido acontecer, né? De novo, enquanto o dono do patrimônio está vivo, porque não tem planejamento sucessório de quem já morreu, né? Não adianta depois da morte eu assim, puxa, se tivesse feito uma rua, eu teria pago 1/3 do imposto. Não adianta, tem que ser feito antes do evento, né? Então isso depende de uma decisão do dono do patrimônio, depende de reunião da família, entender como são os herdeiros, quem tem aptidão, quem não tem, quem quer fazer tal coisa, em quem que o pai com a mãe confia. É um trabalho que envolve aqui até de certa forma um pouco de psicologia, né? Às vezes faz reunião com a família, tem briga, tem discussão, faz parte, mas tudo pensando no bem da família. E tem uma coisa muito boa aqui, o planejamento sucessório, ele é uma ferramenta que permite que os donos do patrimônio façam esse movimento, passe às vezes a totalidade do patrimônio para os seus sucessores, acabando com todos aqueles riscos sucessórios, mas mandando em tudo até o último dia que estiver vivo. Coisas como usufruto, cotas especiais, ações com poder de veto, acordo de cotista e acionista. Eu posso transmitir patrimônio, mas continuar mandando no patrimônio. Eu posso transmitir o patrimônio e continuando sendo titular do lucro do patrimônio. Eu posso transferir a casa e receber os aluguéis da casa. Eu posso transferir um bem e somente eu decidir se o bem vai ser vendido ou não. Então o planejamento sucessório não é dar tudo para os herdeiros, né? Eu posso fazer todos esses movimentos mantendo o poder de mando. E aqui eu quero mostrar para vocês só esse quadro, e eu vou passar rápido por ele, porque ele só quer ilustrar o quanto essa atividade, esse trabalho pode ser simples ou complexo. Eu quero ilustrar dizendo o seguinte: aqui a gente tem mais ou menos uma escada de complexidade, que está ligado com um tipo de patrimônio, valor, não necessariamente uma escada em que cada degrau aqui depende do degrau anterior. Eu posso ter uma família em que simplesmente eu faço uma holding e não preciso de nada disso. Eu posso ter uma família que eu vou fazer seguro, previdência, um testamento e resolver a minha vida. Mas eu mais ou menos está organizado ali em complexidade, né? Teoricamente, quanto mais complexo for o patrimônio, a estrutura familiar, mais sucessores, mais casamentos, mais separações,
mais a gente caminha nisso aqui. Bom, o que a gente tem nesse pacote? A gente pode fazer planejamento sucessório simplesmente fazendo seguro de vida e fazendo previdência. Olha que coisa simples. Eu tenho 200 mil numa aplicação. Se eu morro, esses 200 mil vai ser transmitido para os herdeiros pagando TCMD. Se a totalidade desse valor, parte dele, está numa aplicação financeira considerada previdência privada, eu posso transferir imediatamente no caso de morte para os sucessores, sem necessidade de alvará, sem necessidade de inventário e sem pagar TCMD, porque a lei diz isso. Então, qual foi o meu planejamento sucessório? Eu fui lá na instituição que me atende e falei assim: puxa, uma parte dos meus investimentos eu quero alocar nesse tipo de investimento. Qual foi o custo? O custo de ter a conversa com o seu assessor de investimento, com o seu gerente, com a pessoa do banco que cuida disso para você. Decidi eventualmente por fazer um seguro de vida, e hoje ele é muito utilizado para planejamento, até para cobrir custos de indenização de saída de sócio. É uma decisão de sentar com o seu assessor financeiro lá do banco e fazer uma contratação de um seguro que vai ter mais ou menos o valor que seria o custo sucessório da sua família, para que, se você falecer e tiver esse custo, você vai conseguir trazer um dinheiro novo para a sua família, sem inventário, sem imposto, para poder pagar advogado, imposto, para poder pagar cartório e todas essas coisas. Eu posso fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada e eventualmente transferir antecipadamente parte dos bens para os meus herdeiros, direcionando bens específicos para alguns deles, direcionando e fazendo diferença eventualmente, né? Porque eu posso dar mais para um do que para outro, se eu achar que tem justificativas para isso. Eu não preciso direcionar igualmente o patrimônio para os meus herdeiros necessários. Eu posso pegar 50% e fazer o que eu quiser. Eu posso reconhecer mais dedicação de uma pessoa, mais empenho, mais necessidade. Eu posso ter um sucessor com mais necessidades, uma pessoa que tenha alguma dificuldade de saúde, portanto, menos capacidade de autossustento. Eu posso direcionar mais para essa pessoa de forma livre e efetivamente legal, trabalhando com doação em vida, por exemplo, livre posicionamento dessa parte, da economia e usarização. Nós podemos fazer um pouquinho mais elaborado e fazer a doação, sim, mas eu quero preservar o poder sobre isso. Bom, então eu posso usar cláusulas para manter o controle, eu posso definir que ele não pode vender, que esse bem não vai comunicar com o eventual cônjuge, eu quero que o bem fique no núcleo familiar, e eu posso definir coisa que é tão simples e pouco usada, né? Se por uma tragédia do destino o filho morre antes do pai e da mãe, eu acho que a maior tragédia que alguém que tem filho pode viver é essa. Puxa, esse patrimônio vai para onde? Vai, se for casado, vai para o cônjuge sobrevivente, ele vai participar, etc. Eu posso usar uma cláusula de reversão, né? Então o patrimônio volta para o núcleo familiar. E veja, é decisão sensata, matemática. Puxa, é difícil, né? Pensar em planejamento sucessório, envolve perda, envolve. Mas a gente tem que ser um pouco racional na vida, né? E tem que pensar nessas coisas. Então, uma cláusula de reversão. Eu posso ter uma situação um pouquinho mais elaborada e posso fazer testamento, direcionando para terceiros que não estariam no meu inventário, na sucessão do meu patrimônio, para reconhecer uma pessoa que foi importante na minha vida, um amigo, uma pessoa que apoiou, um funcionário exemplar. Poxa, quantas são as vezes que a gente tem pessoa que está 20, 25, 30 anos do nosso lado ajudando? Eu quero direcionar alguma coisa para essa pessoa. Eu posso usar um testamento, posso regular. No testamento eu posso disciplinar o uso dos bens. No testamento eu posso estabelecer condições para o uso dos bens. Vocês já ouviram certamente falar de holding, né? Nossa, holding, o que é isso? Coisa de gente com patrimônio expressivo, rica. Não. É um CNPJ para administrar patrimônio. Simples. A gente gourmetiza um pouco para ficar bonito, né? Mas é um CNPJ para administrar patrimônio. E que traz uma série de benefícios. Uma série. Economia tributária, disciplinar a sucessão, clausular, poder regular poder. E essa holding, ela pode ser melhorada, né? Fazendo nela acordo de sócio, protocolo familiar. Tem um monte de gente que tem holding, mas não usa 10% do que a holding permite.
Eu faço uma holding, eu e meus 2 irmãos, para gerir o patrimônio familiar. Bom, mas não tem acordo, não tem regra de voto, não fala nada sobre inscrição de lucro, sobre conflito, como resolve, liquidação do patrimônio. Eu posso tornar essa holding um pouco melhor. Dependendo da quantidade e da expressão do patrimônio, eu posso dar uma estrutura que é típica de valores elevados, né? Então, sendo claro, patrimônio superior a 15, 18 milhões de reais em dinheiro, daí vale a pena ter isso aqui. Eu posso sair da estrutura normal de eu comprar aplicações do banco, fazer aplicações direto da pessoa física e constituir um veículo de investimento, um condomínio chamado fundo imobiliário, para ter imóveis ou títulos relacionados a imóveis, fundo multimercado, fundo de ações, fundo de investimentos em participações societárias, o que eu quiser. Uma estrutura mais elaborada, cara, que faz muito sentido em alguns cenários. Podemos ter, a depender da situação, o uso de estruturas fora do Brasil, as famosas offshore. Pessoal, não tem nada de legal ter empresas fora do Brasil. Nada. Por não sei que razão, talvez pelo mau uso, né? Quando a pessoa fala que tem uma offshore, isso aí é sonegador, bandido. Não tem nada demais ter uma estrutura fora do Brasil. Cumprindo os requisitos que a lei manda. Declarando, mostrando a origem, zero ilicitude ou problema. Puxa, faz sentido ter uma estrutura fora do Brasil? Às vezes faz. Para fugir dos riscos da economia local, para diversificar, porque eu tenho filhos que estudam no exterior e vão lá ficar, porque eu quero ir para o exterior. Existe uma série de situações que justificam que o planejamento familiar envolva uma parte do patrimônio alocada fora do país. É a famosa estrutura offshore. E o supra-sumo, eu tenho tanto dinheiro, tanto patrimônio e tanta organização, que eu vou criar uma empresa para gerir isso tudo. Que eu vou contratar um CEO, um CFO, uma pessoa de gestão de patrimônio, um diretor, e eles vão gerir o patrimônio da minha família, eles vão gerir, prestando contas para mim, como se uma empresa de gestão de patrimônio independente fosse. É o famoso family office, né? Que faz sentido para pequenas estruturas. Não é o tipo de estrutura que faz sentido para uma pessoa rica, é para uma pessoa muito rica. E está cheio de gente muito rica. Aí esses muito ricos usam estruturas como essa, que é, na verdade, a união de todo o resto. Esses family office unem tudo isso de forma coordenada para tentar trazer a maior eficiência para esse pacote. Bom, e para terminar, planejamento sucessório hoje é algo absolutamente democratizado. Por quê? Porque é barato. Lógico, você quer 2 holds, testamento, offshore, não é tão barato, mas eu posso fazer um planejamento mudando a aplicação financeira que eu tenho no banco. Eu posso fazer um planejamento contratando um seguro, construindo uma holding e transferindo um imóvel que eu faço locação. Não é caro, é simples. A gestão disso é mais simples que fazer declaração de imposto de renda todo mês, carnê-leão para recolher aluguel. É muito simples, então é muito acessível. A informação está disponível. Hoje, informação disponível. Internet, informação disponível. Pessoas no seu meio, informação disponível. Então está muito democratizado o acesso a tudo isso. Absoluta segurança nesse procedimento. Tudo é feito dentro da lei, seguindo os modelos da lei. Ah, mas pode ter contestação da Receita, alguma coisa? Bom, tudo pode, né? Se a gente for pensar em que, puxa, a Receita pode contestar tudo, algumas coisas pode, mas tem muita coisa que a Receita contesta de forma indevida, e tem muita coisa que ela contesta e isso não se sustenta, e se discute e se ganha, esfera administrativa, esfera judicial, mas é muito seguro, é validado, usado no Brasil, no exterior. Então, segurança jurídica disso tudo. Possibilidade de revisão constante. Isso é importante? Claro que é. Eu comecei o planejamento, eu tinha 2 filhos. Agora eu tenho um 3º. Eu comecei o planejamento, eu já era casado, eu tinha 2 filhos. Puxa, eu me separei, casei de novo e tive mais um filho. Me separei de novo e daí juntei união estável. E um filho que eu achava que era o meu sucessor na gestão dos negócios,
Esse se interessou por tudo, e aquilo que eu achava que ia ser o garoto problema, o menino problema, virou o gestor que eu sempre imaginei que seria o primeiro. O planejamento ele pode ser revisto a qualquer momento. O planejamento só não pode ser feito depois que a pessoa morreu, e só não pode ser revisto depois que ela morreu. Enquanto esse evento não acontecer, eu posso adequar a nova realidade. É isso que faz ele ser tão bom. E como eu já disse, se é democrático, tem custo acessível. Para terminar, pessoal, porque eu queria convidar vocês para pensarem sobre esse assunto. Esse dado que está aqui é um dado, eu faço questão de citar, porque ele é um dado assustador. Olha o que diz esse levantamento feito traz dados de 2010, mas a realidade não é diferente hoje em dia, né? Menos de 65% das empresas familiares sobrevivem à sucessão para a segunda geração. Quer dizer, de 100 empresas, quando tem um processo de sucessão, 35 fecham. Menos de 20% sobrevivem à sucessão da terceira geração. Bom, tinham 100, segunda geração sobrou 65. Dessas 65, mais 45 fecham na sucessão para a terceira geração. É um número assustador, né? Eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem histórias na cidade, na família, de amigo, vizinho, de gente que era muito simples, construiu uma história de sucesso, os filhos assumiram os negócios, prosperaram, fizeram o negócio aumentar, os netos fizeram o negócio explodir, de grande, né? Explodir no bom sentido. Uma história de absoluto sucesso familiar. Como vocês também devem conhecer o contrário, né? Famílias que eram muito ricas, quase que aristocráticas, as gerações foram se passando, o dinheiro foi se dividindo, o patrimônio foi se perdendo, e aquela pujança econômica acabou, e hoje resvala a pobreza. Vocês devem conhecer essas duas histórias, né? A questão é, que história você quer para a sua família? Qual versão você quer para a sua família? A gente controla totalmente isso? Não controla totalmente. Puxa, mas tem tanta ferramenta que a gente pode usar para tentar ajudar a história primeira a prevalecer. Então por que não usar? E aqui fica o meu convite. Dada a realidade, dadas essas dificuldades, no mínimo, conheçam o assunto. Ainda que seja para concluir, que não é hora de fazer, que não tem sentido, que não gostou, pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas só não cometa o pecado de ignorar o assunto. Só não cometa o pecado de não saber que ferramentas estão disponíveis. Se depois vocês, conhecendo as ferramentas, quiserem não usar, ok, mas que seja uma decisão consciente e que as consequências dessas decisões sejam consequências sabidas e interpretadas. A inércia já é uma decisão. Não tomar conhecimento é uma decisão, e ela vai trazer uma consequência: a aplicação fria da lei. Puxa, convido-os a conhecer o que é o processo de planejamento sucessório. E para terminar, uma frase de uma referência na gestão de negócios, uma faculdade americana, John Ward, que fala o seguinte, né? Para alcançar o sucesso e longevidade, a empresa familiar precisa ter tanto um negócio saudável como uma família saudável. Planejamento sucessório é uma ferramenta para tentar preservar essas duas coisas. Tentar fazer com que o negócio se perpetue, a fonte geradora de riqueza, a empresa que vale dinheiro, mas preservando o maior valor de todos, né? Que é a harmonia familiar, o consenso sobre a gestão dos bens, e evitando que uma coisa que é tão boa no seio familiar, né, que é a bonança, vire um problema. Então, vamos tentar, conhecendo o assunto, se inteirando sobre ele, entender se isso faz sentido para a nossa família. E, como eu disse no começo, planejamento sucessório, família, opções, não tem certo e errado. Tem valores que estão de acordo ou não com os valores da nossa família. Tem decisões que se adequam ou não à realidade do nosso núcleo familiar. Conhecendo esses valores, conhecendo essas premissas, existe uma série de ferramentas para
manter essa harmonia, manter o negócio saudável e podermos contar para as próximas gerações aquela primeira versão da história. Cada geração que passa é uma geração melhor do que a anterior. E como é bom a gente ver o nosso filho ser melhor que a gente, né? A maioria aqui acho que não tem filho, né? Pelo menos o pessoal aqui da faculdade, os acadêmicos. Mas como é bom a gente ver o nosso filho mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais rápido. Por exemplo, essa história é isso. Vamos ajudar que a próxima geração nos supere e seja ainda melhor. Bom, espero ter ajudado alguma coisa, trazendo esses pontos para vocês pensarem. É um assunto muito sensível, muito importante, mas eu tenho certeza absoluta que isso, se bem pensado, bem raciocinado, fará parte da vida de todos vocês. Mais uma vez eu agradeço aqui o convite da URI, do Sicredi, do Farm Hub, e eu fico à disposição de todos aqui. Eu não sei como vai ser a dinâmica, mas a gente vai ficar aqui no salão. Então, muito obrigado pela atenção, por ter ficado até tão tarde aqui comigo, e foi um prazer imenso compartilhar um pouco disso que a gente estuda e trabalha todo dia com todos vocês. Muito obrigado. Como ele já se dispôs, este então é o momento, se vocês ficaram com algumas dúvidas, por favor aproveite então essa oportunidade. Quem tiver perguntas, à vontade, ergam a mão que a gente leva o microfone. Ninguém? Pessoal, eu esqueci de avisar, esse último slide aqui, o QR Code, vocês conseguem tanto a apresentação que a gente fez aqui, aqueles slides, quanto um material específico falando de várias coisas relacionadas ao agronegócio, sucessão familiar na empresa rural. Então, uma série de conteúdos fica à disposição de todos vocês. Não basta direcionar para o QR Code, simplesmente lá fazer um nome e um e-mail, vocês conseguem baixar o conteúdo. Muito obrigada, Fernando, pelas suas explanações. Com certeza, muitos aprendizados tivemos nessa noite. E como forma de agradecimento, por isso que eu pedi que você permanecesse conosco, convidamos a coordenadora de inovação da Sicredi Conexão, Ana Paula Pessotto, e o gestor executivo do Hub, o Marcos Pinheiro, para entregarem um mimo ao nosso palestrante, Fernando Castellani. Nosso agradecimento também a cada um de vocês que esteve conosco neste momento especial. Uma boa noite a todos vocês.